Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre antifragilidade e como nós podemos nos tornar mais fortes em momentos difíceis, porque é isso que todo mundo quer financeiramente e psicologicamente. Antes do vídeo começar, já fica o convite para a Semana do Investidor Antifrágil, um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te dar o passo a passo para você se tornar um investidor ou uma investidora mais antifrágil, que sabe ganhar dinheiro em qualquer momento do mercado. Então é só você apertar no primeiro link aqui da descrição e garantir a tua vaga lá, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente já sabe que a antifragilidade é tudo aquilo que a gente precisa para se tornar mais forte, ou seja, a antifragilidade é você passar por uma dificuldade e depois dela sair mais forte. Então hoje a gente vai dar mais exemplos disso no nosso dia a dia e como o título do vídeo já diz, o que não me mata me deixa mais forte. E é justamente isso que a gente vai debater agora. No livro Antifrágil, o Taleb fala muito sobre o que me mata deixa os outros mais fortes. Mas antes da gente ir para esse aspecto mais macro, que é a sociedade como um todo, vamos falar de uma pessoa. Quando você passa por uma dificuldade na sua vida, como uma doença ou algo do tipo, se você não morre por ela, com certeza você vai ficar mais forte e aquilo vai te deixar, de certa forma, mais antifrágil, porque você vai aprender a se beneficiar dos momentos de caos. E isso não é resiliência, é antifragilidade. E um exemplo claro, que inclusive acabou de acontecer comigo, é quando você se estressa e depois ainda consegue ser melhor ainda do que era antes. Esse vídeo aqui já é a segunda vez que eu gravo, porque eu fui interrompido por barulhos aqui na minha casa. E mesmo assim, eu consegui melhorar a qualidade do conteúdo justamente por ser antifrágil, por eu conseguir pegar o caos e levar a meu favor. E essa transmutação de energia é muito importante, porque, por exemplo, quando você é exposto a uma situação de estresse, como uma pessoa falando no fundo, ao invés de você começar a socar tudo e não fazer nada, você tenta transmutar essa energia e canalizar ela para o lugar certo, que é isso que eu estou fazendo agora. Mas é claro que eu também erro, é humanamente impossível você ser 100% antifrágil, mas a gente sempre tem que estar buscando antifragilidade. E a maneira certa é você transmutar, você canalizar a tua energia para a coisa certa, para se tornar mais forte com aquilo. Porque caso você fique mais fraco com um acontecimento como esse, você é frágil. E já num ponto de vista mais macro, a gente pode falar de doenças. Por quê? Porque quando uma pessoa morre com uma doença, o sistema como um todo, a medicina inclusive, ela começa a estudar essa doença de maneira diferente, justamente para entender o que causou aquela morte e assim não causar outras mortes. Então, a morte de um deixa o sistema como um todo mais forte. Mas o problema é a pessoa que corre riscos, ou seja, o risco de uma doença, por exemplo, é o risco de uma pessoa morrer e essa pessoa não arrisca a própria pele. Então, é como se eu estivesse no laboratório sem arriscar minha própria pele na doença e arriscando a vida de terceiros. Isso acontece também no mercado financeiro, que é quando uma pessoa que não tem nenhum risco envolvido te dá uma recomendação do que você deve fazer. E é aí que reside o grande problema, porque você fica sempre receoso do que pode acontecer depois disso, porque essa pessoa não arrisca a própria pele e ela tá lá como uma pessoa só para te falar isso ou aquilo. E outro exemplo também são os jornalistas, porque no final das contas eles não têm a própria pele arriscada no negócio deles, porque eles ficam de uma salinha na televisão passando para vocês as notícias, mas não tem nenhum risco envolvido naquilo. Então, quem tem o risco na própria pele é o cidadão, mas o próprio jornalista não arrisca a própria pele. Por isso, o autor Nassim Taleb sugere que você não assista jornais, principalmente pelo fato deles inibirem a antifragilidade em você, porque você vai estar cada vez mais frágil e mais chocado com coisas que nem sempre fazem sentido se preocupar. E é muito importante a gente entender a questão do gerenciamento de risco, porque ser antifrágil também é ter um bom gerenciamento de risco. E a crise é a melhor maneira de você entender isso. Por quê? Porque eu posso explicar para você, posso te dar palestras, aulas, seminários, o que quer que seja. Você só vai entender a necessidade de ter um bom gerenciamento de risco quando a crise bater na sua porta e você se vê perdendo muito dinheiro. Então, a necessidade, ela é emergente da situação e não o contrário. Então, por exemplo, se você precisa proteger a tua carteira, a crise não vem porque você precisa proteger a tua carteira. Você precisa proteger a tua carteira porque a crise vem. E a gente não sabe como e nem quando ela vem. Por isso você sempre tem que ter um gerenciamento de risco bom. Tem uma parte lá do livro que ele faz aí a comparação entre o gato e a máquina de lavar roupa. O gato, ele é como se fosse a antifragilidade. Por quê? Porque ele é um ser. E nós, seres humanos, por exemplo, temos a antifragilidade como característica. Porque a gente consegue se tornar mais forte diante de agentes estressores. Um exemplo é o que eu acabei de fazer, que é transformar uma energia ruim, teoricamente, um estresse, em energia boa. E também, por exemplo, se você for para academia, vamos dizer que esse mouse aqui é um halter.
Se você ficar lá levantando o halter, você vai estar estressando o seu músculo, mas o seu músculo ele é antifrágil, porque quanto mais você estressa, mais forte você fica. Então, o agente estressor é necessário para a gente ficar mais forte, assim como uma dificuldade psicológica. Então, problemas psicológicos, é claro que não são coisas fáceis de se atravessar, mas são sim maneiras de você se tornar mais forte. É claro que não é fácil sim, eu não sou psiquiatra e nem psicólogo para ficar dizendo aqui um pouco mais aprofundado sobre isso, mas eu garanto que te deixa muito mais forte quando você passa por aquela situação, porque você vê todos os desafios e aprende a gerenciar todo o risco e tudo aquilo que te levou até aquele ponto. Outro exemplo aí da humanidade ser antifrágil são os ossos, porque a estrutura óssea humana ela precisa ser extremamente exposta a agentes estressores para continuar se fortalecendo. E justamente o Taleb fala muito sobre levantar peso, ele não curte a questão de academias, justamente pelo fato de serem movimentos repetitivos, ele fala de você levantar peso, porque você está expondo o seu corpo a agentes estressores que podem aí fortalecer o seu sistema ósseo. Empresas são mais associadas a uma máquina de lavar do que a um gato, mas na realidade deveriam ser ao contrário. Por quê? Porque uma máquina de lavar ela é um sistema mecânico, não é complexo, ou seja, se você der um soco na máquina de lavar, ela vai amassar e acabou. Não tem nada além disso. Nós humanos somos complexos. E empresas não são como máquinas de lavar, e sim como humanos e gatos. Porque vários fatores podem alterar a estrutura de uma, e a melhor maneira de uma empresa se tornar mais forte é por meio de agentes estressores, como as próprias crises. Por quê? Porque elas conseguem se afirmar boas ao longo do tempo, que é o efeito Lindy, e também se tornarem cada vez mais fortes, robustas e antifrágeis, tá? Então, as empresas não são como máquinas de lavar, e sim como gatos. E se você curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar teu e-mail para a Semana do Investidor Antifrágil, entrar no nosso grupo de WhatsApp e curtir esse vídeo. Valeu, galera, tamo junto, é só o começo e eu vejo vocês no próximo vídeo para falar mais e mais sobre antifragilidade e investimentos.